Exercício número 1 da aula 32 do primeiro ano do ensino médio. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, na análise dos sinais da função, podemos afirmar que, antes de a gente olhar todas essas alternativas, vamos primeiro reescrever e vamos entender o que significa isso aqui. Então vamos lá. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Ok? Bem, outra informação importante que nós precisamos tirar daqui. Quem é o A é o númerozinho que está na frente do x ao quadrado. Quem é o B é o número que está na frente do x, com o seu respectivo sinal. Quem é o C é aquele termo independente. Então, é o 2, aquele que não tem x. Certo? Bom, agora vamos olhar o que significa o gráfico de uma função quadrática. Então, nós temos ali o eixo de y, ou o eixo das ordenadas, que é f de x, e aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x. Certo? O que acontece com o gráfico? O gráfico é assim, ó. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Como é positivo, então a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Certo? Quando nós utilizamos a fórmula resolutiva aqui das equações, a gente pode encontrar dois pontos. E esses dois pontos, eles são justamente as raízes da função. Lembrando que pode ser 2, pode ser 1 ou pode ser nenhum. Tá? Mas vamos supor aí que encontremos dois valores para as raízes. Então, esses pontos aqui, onde exatamente o y vale 0. Certo? Então, eu quero que vocês observem o seguinte comigo aqui. Ó. Todos os valores que estiverem para cima desse pontinho aqui, a parábola está para cima. Então, são todos valores positivos. Eu digo que a função é positiva quando ela é maior do que esses valores. Aqui para trás, também a parábola está para cima. Então, aqui nós também temos a função com o seu sinal positivo. Onde que ela é negativa? Ela é negativa aqui dentro. Ó. Por quê? Porque para cada valor que eu atribuir para x, eu vou encontrar um y negativo. Certo? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é tentar encontrar esses dois pontinhos aqui, ó, que eu vou chamar de x1 e vou chamar de x2. Como é que eu faço isso? Utilizando a fórmula resolutiva ou, como a gente mais conhece, a fórmula de Bhaskara. Tá? Mas é a fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Então, vamos reescrevê-la e depois nós voltamos aqui para analisar todas essas informações. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia. Então, todos os valores que estão acima, o gráfico está acima do eixo x, são valores positivos. Tudo que está abaixo são valores negativos. Vamos calcular então lá pela fórmula de Bhaskara, que diz x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de um certo delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Beleza? Então, primeiro eu preciso calcular o valor do delta. E o delta é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta vai ser igual. Quanto vale o b? O b vale menos 3. Então, vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 2. Então, o delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2
vai dar menos 8. Portanto, o delta vai ser igual a 1. Calculamos o valor do delta, vamos substituir na minha fórmula. X é igual a menos o b, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que nesse caso vale 1. Vamos continuando a nossa formulazinha aqui. Ó. Então, o x vai ser igual, menos com menos mais, então vai dar 3. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Tudo isso divididos por 2 vezes 1, que é 2. Daqui sai o x1, que é 3 mais 1 dividido por 2. E sai também o x2. Vou escrever aqui, ó. Então, o x2 vai ser 3 menos 1 dividido por 2. 3 mais 1 é 4, dividido por 2, o resultado aqui é 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2, vai dar igual a 1. Encontrei, e agora nós vamos ver a interpretação geométrica disso que eu acabei de falar. Ó. Vocês lembram que a gente tinha visto o x1 e x2? Agora vamos esquecer o eixo y, só vamos escrever o eixo x. Tá? Então, como A é positivo, a concavidade é voltada para cima. A partir do momento que eu achei esses dois pontinhos aqui, ó, eu achei que aqui vale 1 e aqui vale 2. Certo? Então, veja bem. Quais são as informações que nós podemos tirar daqui? Ó? Tudo que está para cima do eixo do x tem valor positivo. Então, tudo que está para cá, todos os valores que eu atribuí para x menor do que 1, eu vou ter a função positiva. Todos os valores que eu atribuí maiores do que 2, eu vou ter uma função positiva. E todos os valores que eu atribuir entre 1 e 2, percebam, todos os valores que eu atribuir entre 1 e 2, a minha função vai ser negativa. Ou seja, o y vai ser menor do que 0. Então, vamos analisar assim. Vamos pegar a primeira conclusão aqui. Ó. Se o x for maior do que 1 e x for menor do que 2, o y vai ser o quê? Sempre negativo. Vai ser menor do que 0. Essa é uma informação. Se o x for maior do que 1, o y menor do que 2, o x for menor do que 2, o y vai ser um número menor do que 0. Ou seja, vai ser um número negativo. Outra conclusão. Se o x for menor do que 1, ó, x menor do que 1, ou x maior do que 2, olha aqui, ó, maior do que 2, o y vai ser maior do que 0. Sempre o y aqui, nesse caso, assumirá valores positivos. Agora, veja bem, se o x for igual a 1 e o x for igual a 2, o y será igual a 0. Claro, né? Olha aqui, ó, as raízes da função, exatamente nesses dois pontinhos aqui, ó, o y vai ser igual a 0. Beleza? Com base nessas afirmações, eu vou analisar. Então, veja bem, ó. Primeiro, se o x for menor do que 1, ou o x for maior do que 2, o y vai ser maior do que 0. Percebam? Já na primeira a gente conseguiu identificar aqui, ó. Tá? Vamos analisar a segunda. O x menor do que 1.
ou o x maior do que 2, o y vai ser menor do que 0? Não, ele será maior do que 0, porque ele vai ser valor positivo. Quando o x for maior do que 2, o y vai ser igual a 0? Não. O y vai ser igual a 0 quando o x for 1 ou o x for 2. E se a gente for analisar todas as outras informações, por exemplo, que tem 1 e 3, aqui menos 1 e 2, nem faz parte da solução do meu problema. Então eu já vou ver lá em cima que a única afirmativa que responde à minha questão é a letra A. O y será positivo quando o x for menor do que 1 ou o x for maior do que 2.